Olá, hoje no Cidadania vamos falar sobre adoção, desafios e avanços da adoção de crianças no Brasil. Adoção é um gesto de amor, é um gesto de constituição de família e a família é a base da nossa sociedade. E para falar sobre adoção no Brasil, eu recebo agora a presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, Jussara Marra. Jussara, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua participação em nosso programa. Muito obrigada, Marcelo, obrigada pelo convite, pela recepção aqui. Imagina. Jussara, vamos começar dando um panorama sobre a situação de adoção no Brasil. Quantas famílias estão na fila? Tem mais gente querendo adotar do que crianças e jovens também buscando a adoção? Dá mais ou menos um panorama dessa situação hoje no Brasil. A situação, os números não mudam muito ao longo do tempo, Marcelo. A gente, consultando os dados que estão disponíveis lá no site do CNJ, a gente vê que tem sempre mais ou menos em torno de 30, 35 mil pretendentes à adoção habilitados e 5, 6 mil crianças e adolescentes já com situação definida de colocação em família adotiva. É essa conta que as pessoas vivem perguntando por que não fecha, né? Se a gente tem muito mais pretendentes à adoção do que crianças e adolescentes com a situação já definida para colocação em família adotiva. E como é que é esse passo a passo, né? Vamos tentar entender. A gente vai chegar nessa questão desses números também, para as pessoas entenderem por que tem tantas famílias querendo adotar e um número menor de crianças, adolescentes e jovens esperando a adoção. Mas para a gente entender isso, a gente precisa começar nesse passo a passo, né? Por onde que eu começo, né? Por onde eu começo, né? Uma família, vamos abrir aqui esse leque, né? Já que os números mudam um pouco, mas a realidade das famílias, os nossos valores em relação a isso vão mudando, né? Hoje nós temos famílias monoparentais, né? Às vezes é só um pai, às vezes é só uma mulher que quer adotar, não necessariamente um casal. Existem os casais homoafetivos, né, de pais, às vezes as crianças são filhas de 2 pais. Sim. Ou filhas de 2 mães. Sim. Quando uma pessoa, um casal, decide que quer adotar, como é que ele começa esse processo? Primeiro passo, as coisas foram sendo facilitadas ao longo dos anos e é muito bom ver que hoje as coisas acontecem com um pouco mais de celeridade nesse começo, né? A gente não precisa sair de casa hoje para dar início, para dar o primeiro passo. No próprio site do CNJ tem a aba especializada lá, dedicada à adoção, né? É o SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A gente acessa lá e já faz um pré-cadastro. Nesse pré-cadastro, a gente já coloca se são 2 pais, se são 2 mães, se é um casal hétero, se é só um pai, se é uma mãe. E o processo, ele corre igual para todo mundo e é importante a gente sempre repisar isso, né? Porque as pessoas perguntam, mas e se eu já tiver um filho? E se eu for divorciado? Vai acontecer diferente? Não vai acontecer diferente. Os critérios vão ser sempre os mesmos, né? Depois de preenchido esse pré-cadastro, aí são juntados os documentos, é emitida uma lista de documentos ao final do cadastro e aí sim começa o processo a tramitar na vara da infância e juventude, nos lugares onde ela existe, a vara especializada, ou na vara que atende a adoção nas comarcas menores. Bom, eu vou pedir para o nosso pessoal da equipe colocar o site do CNJus, a nossa tarja, é cnj.jus.br. Isso, cnj.jus.br, para que as pessoas possam buscar as informações. Afinal de contas, a adoção ela tem um processo legal, né? E isso é importante a gente trazer aqui também, sim, porque antigamente, talvez nem tão antigamente assim, algumas famílias às vezes adotavam de uma maneira informal uma criança, né? Às vezes por algum tipo de relação, muitas vezes até por relação de trabalho doméstico, ou principalmente ali no interior de uma família pobre, e isso era feito sem observar as regras que nós temos hoje. Hoje o processo ele vai seguir um caminho
as pessoas precisam começar pelo cadastro e existe todo um passo a passo, Sim, né? existe um passo a passo, porque aí elas vão ser avaliadas, né, pelo setor psicossocial da Justiça, né, do Fórum. Então, tem uma entrevista com psicólogo, uma entrevista com assistente social, que vai entender de onde vem essa vontade, qual a estrutura dessa família, como essa família está preparada realmente para receber uma criança. E aí, a partir disso, também é feita uma preparação, que a lei veio lá em 2009 e falou que precisava, durante o processo de habilitação, que os pretendentes se preparassem, mas não falou como fazer essa preparação. E aí as comarcas foram, dentro das suas possibilidades e das suas limitações também, se formatando para fornecer essa preparação, né? Então, a gente vê lugares onde acontecem 6, 7, 8 encontros e lugares onde a gente tem uma palestra de 2 horas. E são encontros entre os pretendentes, entre os pretendentes adoção, e profissionais. Aí, e profissionais ou da equipe técnica do judiciário ou grupos de apoio à adoção. Cada lugar acabou formatando de uma forma diferente. Esses profissionais são psicólogos, é multidisciplinar mesmo. É multidisciplinar. E aí a realidade vai mudando bastante. Inclusive, essa é uma questão que a gente vem batendo muito, vem tentando trabalhar muito junto ao CNJ, ao CNMP, para que a gente consiga estabelecer pelo menos um currículo mínimo para que as pessoas se preparem para essa adoção, né? A gente escuta muito que é muito burocrático, muito difícil, mas a gente precisa pensar que a adoção ela parte da criança e do adolescente que já teve seus direitos violados e não do adulto que quer ter um filho. A gente está procurando famílias para crianças. Sim, com certeza. Inclusive, quando eles já têm condição de se manifestar, quando eles são um pouquinho mais velhos, eles são consultados se eles querem ser adotados por aqueles pretendentes. E nada mais correto, porque o foco é neles. A gente parte da criança e do adolescente para a família, e não o contrário. É a prioridade da criança, né? Sim. Agora, você falou dessas questões que as pessoas pensam que é muito burocrático, né? Como é que é? Hoje está tudo mais prático. Existe um cadastro nacional também. A pessoa, o casal ou a pessoa que quer adotar, às vezes a pessoa está aqui no Distrito Federal, ou então está lá no Rio Grande do Sul. E a criança que vai ser adotada, às vezes vai andando a fila, tem um tempo de espera. As famílias que têm filhos planejados, também filhos biológicos, também têm o seu tempo de espera. Sim. Também tem as questões burocráticas, também tem o registro em cartório, tem tudo isso. Mas o cadastro hoje é nacional, então quer dizer, a pessoa que está ali no Rio Grande do Sul, ela pode talvez encontrar a sua criança no norte do país, no Amapá ou no Quando Nordeste, a gente finaliza a habilitação, a gente escolhe quais são os estados da federação dos quais a gente aceita receber ligações. Porque hoje é o que você falou, a gente tem um banco de dados, que é o Cadastro Nacional. Antes era o CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, hoje é o SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E lá são cadastradas todas as crianças e adolescentes, a situação jurídica delas e eu brinco que são 2 coluninhas. E na outra coluninha, 2 planilhas de Excel diferentes, né, para simplificar bastante. Sim. E na outra planilha estão os pretendentes à adoção com as suas preferências. Porque quando a gente se habilita para adoção, a gente escolhe várias coisas, a gente coloca vários filtros, inclusive o filtro da localidade. E aí é também um alerta, né? Eu vou colocar o Brasil inteiro porque eu quero logo que meu filho chegue. Você tem disponibilidade para amanhã sair daqui e passar uma semana no interior do Amazonas? Esse ponto é importante, porque daí vem uma outra etapa também do processo de adoção, que quando chega a vez daquela família ou daquela pessoa, ou daquelas pessoas que querem adotar, existe um primeiro contato com essa criança, Sim. que é justamente para poder ver essa conexão, como é Sim. que se fecha essa conexão Sim. da criança com os adotantes e dos adotantes com aquela criança. Com certeza. Como é que é esse período de... O contato ele é feito primeiro pelo pessoal da Vara da Infância, né? A partir do momento que aquele match, e a gente usa match mesmo como se fosse um app de relacionamento, essa é a palavra utilizada, a partir do momento que o match acontece, os profissionais do judiciário, eles entram em contato com os pretendentes e passam o primeiro panorama geral. Olha,
tem aqui uma criança, 2 crianças e tal, no seu perfil, as idades são tais, o histórico é esse, você quer conhecer? E tudo bem se a pessoa falar que não quer conhecer. Ela não vai ser punida por isso, né? A lei prevê, não vai para o final da fila, não. Continua ali naquele mesmo lugar. A não ser que isso seja muito reiterado. A lei coloca três consultas dentro do seu perfil. Você fala não para todas, tem alguma coisa que está acontecendo que a gente precisa ver. E aí, se isso acontece, faz uma conversa, aí chama para uma conversa. Vamos entender isso aqui. Você ainda quer? Tá tudo bem? Mudou alguma coisa na sua vida, né? E aí não tem uma punição por isso. Né? E também não tem uma punição pelo fui conhecer a criança e acabou que não deu certo, né? A não ser que isso seja também reiterado, né? Então, assim, eu brinco que em adoção quase todas as perguntas são respondidas com depende. Então, depende muito da situação. Uma coisa que a gente... Nos grupos de apoio à adoção, a gente costuma sempre alertar as pessoas para elas desmistificarem a ideia do amor à primeira vista desse primeiro encontro. E eu sou mãe por adoção e eu costumo contar muito a minha história, que quando eu olhei para o meu filho a primeira vez, a única coisa que eu consegui sentir foi medo. Eu olhei para ele e falei, como que eu vou cuidar desse menino? Você está trazendo um ponto bem importante para a nossa conversa. Eu quero que você fale um pouco justamente sobre essa sua experiência de adoção. Depois a gente vai falar sobre o papel dos grupos de apoio, que faz parte, né, que fazem parte desse processo todo, inclusive de preparação das famílias e das crianças para que a adoção aconteça. Sim. Agora, conta para a gente, né? Essa sua experiência de ser mãe adotiva é uma experiência que te trouxe a esses grupos de adoção. Hoje você preside a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Como é que foi esse processo? Como é que nasceu essa ideia de adotar uma criança e como é que foi o momento da chegada do seu filho? O momento da chegada é sempre o caos, né? A gente acha que vai ser uma coisa linda de novela, é sempre o caos. Mas a vontade, ela veio lá atrás, eu era adolescente ainda, eu venho de uma família portadora de hemofilia e eu sou portadora de hemofilia, então, numa gestação biológica, eu passaria esse gene para frente, provavelmente, né? Eu tinha 50% de chance de passar ou não. E eu tenho uma experiência de adoção na família, com uma prima que foi adotada quando eu era criança, e uma experiência muito positiva. Então, desde sempre, eu pensei numa constituição de família que envolvesse a adoção, né? E aí, me habilitei, o telefone tocou, meu chão sumiu e na semana seguinte fui conhecer meu filho. Ele não veio da cidade que eu moro, antes era o CNA, não era SNA. Então, eu viajei para conhecer ele. Você mora em Uberaba. Eu moro em Uberaba. Né? Vou mandar um alô aqui para toda Minas Gerais, Alterosa, terra maravilhosa do meu pai também, especialmente para cidadãs e cidadãos de Uberaba. E o seu filho estava em que cidade? Ele estava em Rio Paranaíba, que é uma cidadezinha bem pequenininha. Interior de Minas. Interior de Minas. Mas, assim, 300 quilômetros de Uberaba. Não é que a gente pensa Minas... Minas, né? Minas é um país. Grande, é um país. Minas é um país. 850 municípios, mais ou menos. Minas é um país. É muito grande e muitos lugares de difícil acesso. Era o caso da cidade dele. E aí, fui conhecê-lo e eu tinha comigo uma convicção que quando eu falasse sim para uma ligação, eu estaria falando sim para o meu filho. Se eu fosse falar não, eu ia falar não para uma ligação. Eu não ia falar não na hora que eu conhecesse, porque eu tinha certeza que se eu olhasse para aquela criança e falasse não para ela, eu ia passar minha vida inteira com o rosto daquela criança na minha mente, pensando o que aconteceu com ela, né? E aí eu fui conhecer ele, e ele tinha 8 meses na época. E quando eu bati o olho nele, eu só tive medo de não conseguir ser mãe. Uhum. Os medos, eles não eram da adoção, eles eram da maternidade. E esses medos da maternidade, as mães biológicas têm também. Sim, sim. Os pais biológicos, eu sou pai de 2 meninas, a gente passa por isso. E a gente fica assim, né? Eu conto muito para ele que eu peguei ele no colo, assim, sentei ele como se fosse uma cadeirinha, assim, no meu colo e falei no ouvido dele, eu falei, olha... Eu vou ser sua mãe, você vai ser meu filho, mas eu não sei como fazer isso, você vai ter que me ajudar, porque eu não sei o que fazer,
né? E aí, logo passou pouco tempo, porque ele era ainda muito pequeno, então nosso estágio de convivência foi muito curto. Ele foi para casa e a minha vida virou de pernas para o ar, porque eu não sabia nada. Você teve ali um primeiro contato. Com 8 meses, a criança ela já olha a gente nos olhos. Como é que foi esse contato olho no olho? Como é o nome dele? Dudu, Eduardo. Dudu, Eduardo. É. Como foi o primeiro contato com o Dudu? Dudu estava muito assustado. Na verdade, assim, é muita gente pegando aquela criança, né? Muita gente manuseando. No acolhimento institucional, que era onde ele estava, hoje a gente vê o acolhimento familiar crescendo muito, eu vejo isso com muito bons olhos, que existe um vínculo maior com menos cuidadores. E eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento, mas no caso dele, isso já tem bastante tempo, ele estava num acolhimento institucional com vários cuidadores. Então, é aquela criança que ela vai passando muito de mão em mão. Sim. E aí eu era mais uma estranha na vida dele. Então, ele estava muito assustado. Foi um dia que, assim, ele estava chorando muito, né? E acabou que, ao longo da tarde, ele foi se acalmando, foi ficando mais tranquilo e tal. Mas voltar para casa sem ele nesse primeiro dia foi muito difícil. Ah, porque você tem um primeiro contato, aí você aí volta para casa, mamãe vai pensar direitinho. E aí depois... dado um tempo para você processar essa... Mas assim, é um tempo rápido. Tudo, na hora, todo mundo reclama que a adoção demora. Mas na hora que você recebe a ligação, tudo tem que ser muito rápido, porque é o tempo correndo contra a criança. Sim. Né? Imagina, eu vou viajar, vou passar um mês fora, daqui a um mês eu te conto se eu quero. É um mês para aquela criança, que ela vai ficar mais no acolhimento. E esse tempo, né? Depois que você foi chamada, você saiu de Uberaba, foi até a cidade onde está o bebê, teve o primeiro contato, já se tornou mãe ali naquele momento. Quanto tempo depois você volta para Uberaba e qual é o tempo que você tem para retornar e falar assim, ó, é isso mesmo, vamos lá? Tudo depende, né? Tudo depende. Eu dei o ok para o pessoal da assistente social que estava fazendo contato comigo no dia seguinte. Eu liguei para ela e falei, olha, realmente a gente vai dar prosseguimento e tal. E aí era véspera de abertura de Copa do Mundo no Brasil, 2012, junho de 2012, a loucura que estava no Brasil, expediente sendo alterado no fórum, aquela loucura toda. E aí já ingressei com um pedido, ela já fez o parecer, né, que precisava. O promotor de justiça tinha passado a tarde inteira acompanhando esse contato e era uma cidade muito pequena, onde não tinha nem como ficar hospedado, para ficar um tempo maior. Sim. Então, o meu estágio de convivência foi muito rápido, mas isso depende muito, depende das condições que está essa criança, da idade, da cidade, de tudo, né? E de como é esse primeiro contato também, então tudo vai depender. O estágio de convivência, ele dura até 90 dias, né? A gente vê estágios de convivência mais prolongados quando a criança é mais velha, adolescente, ou existe uma dificuldade maior ali de conexão, mas tudo isso é acompanhado pelos profissionais do judiciário para que as coisas corram da melhor forma possível. A gente vai falar desses pontos também, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os requisitos. Os requisitos básicos para que uma pessoa possa se candidatar à adoção. Ela precisa ser maior de idade e ela precisa ter uma comprovada sanidade mental, né? E dentro da entrevista com os profissionais, vai ser avaliado se ela tem ou não condição de se tornar uma família. Né? Isso aí é muito subjetivo. A gente está tratando de questões psicológicas, de questões sociais, que envolvem, lógico, o lugar onde a pessoa mora, a rotina que a pessoa tem, né? O que ela traz como uma motivação para adoção. Se a pessoa traz como uma motivação para adoção, eu quero uma pessoa para cuidar da minha casa? Sim. Não. Né? Preciso pensar que você está formando uma família. A gente precisa pensar na adoção como forma de ser família. E não como uma caridade, porque não é. Não como uma forma de ajudar o outro, a gente tem várias formas de ajudar o outro, inclusive crianças e adolescentes institucionalizados. A gente tem apadrinhamento afetivo, a gente tem outras formas. Outros mecanismos. A adoção é forma de ser pai e mãe. É formar família. É formar família. Você falou das crianças que, no seu caso, a sua experiência foi com um bebê de 8 meses. Normalmente, as famílias procuram
crianças com, né, bebês ainda, recém-nascidos ou com poucos meses. E tem as crianças também já com idade um pouco mais avançada, com 3, 4 anos e até adolescentes esperando uma filha de adoção. Esse é um dos gargalos da adoção no Brasil, que é essa dificuldade, que a criança vai começando a ficar um pouco mais velha né? Vai ter um pouco mais de idade, né? Mais velha, acho que não é a expressão correta, né? Uma criança de 4 anos de idade, vai tendo um pouco mais de idade e talvez aí resida a questão do número de famílias maior do que o número de adotivos, né, de crianças adotantes. É um dos fatores. Um dos fatores como é que está esse cenário hoje? E o que você diria para as famílias que às vezes ficam um pouco receosas de adotar uma criança com 4, às vezes uma criança com 9 anos, ali já mais perto da adolescência? A questão do perfil que os pretendentes à adoção colocam ali nos filtros, né, para receber as suas crianças, realmente é um dos fatores que faz com que essa conta não feche. Não é o único. Por muito tempo, isso foi entendido como, isso aí acontece por culpa dos pretendentes à adoção. Mas não é só isso, né? A gente vê varas da infância que estão desprovidas de profissionais, né? Processos que acabam ficando, por mais que seja uma prioridade absoluta prevista em lei, processos que acabam ficando ali muito tempo, esperando mais tempo do que o prazo legal, né? Então, tem vários fatores. Com relação a essa questão do medo que as pessoas têm, muitas vezes, né? O meu perfil, na verdade, ele era até uma criança de até 3 anos na época. E eu achei que não seria menos do que 3 anos quando eu me habilitei. Acabou que aconteceu de ser um bebê. Mas, assim, hoje eu olhando, e eu era muito nova, eu tinha 30 anos e eu tinha medo de tudo. Eu olhando hoje e trabalhando com adoção hoje, algumas coisas eu acho que ficaram muito claras para mim. A primeira delas é que esse medo da história que vem, ele lógico, vem uma história, mas ele é infundado porque essa história ela não é determinante de quem essa criança vai ser, né? A gente precisa olhar para essa história, a gente precisa acolher essa história e até um bebê recém-nascido que vem de uma entrega voluntária, que é de bebê recém-nascido, ele tem uma história de vida intrauterina. Sim, claro. Essa gestação, ela não foi uma gestação planejada, querida, desejada. O que essa mãe passou durante essa gestação para que essa criança fosse já logo que nasceu, encaminhada para adoção. Então, assim, não tem nenhuma garantia de que aquele bebezinho eu vou cuidar e criar do meu jeito e vou formar a personalidade. A personalidade é algo de cada um. E as crianças mais velhas, elas... essa história de mais velha... Sim, e até esse critério do o que é considerado mais velho, né? Eu não gosto da expressão adoção tardia, apesar dela ser utilizada, porque eu acho que nunca é tarde demais. Né? Então, eu uso adoção de crianças maiores, adoção de crianças mais velhas, quando eu vou falar, apesar de não ser esse o termo técnico utilizado, eu é que não gosto. Isso vai mudando também ao longo do tempo. Quando eu adotei, era acima de 2, 3 anos, já era uma adoção tardia. Hoje, a gente já fala de 8, 9 anos. Né? Antes disso, a gente já fala de adoção de crianças e só fala isso. Né? Mas o que a gente vê é que as crianças maiores, os adolescentes, na sua grande maioria, a gente tem alguns que não querem ser adotados. E tudo bem, alguns que falam que não querem ser adotados, mas por medo da rejeição, por medo da quebra de vínculos, e alguns que realmente não querem e que criaram essa convicção. Quando eles querem uma família, eles fazem muita força para dar certo. Então, às vezes, é mais fácil do que a adoção de uma criança de 2, 3 anos. Porque a criança, no final das contas, ela também é parte desse processo, ela também está adotando a família. Sim, e ela é consultada. Ela é perguntada sobre o que ela quer. Amor não tem idade, né? Não Vamos tem. combinar que amor não tem idade. Quando bate o coraçãozinho ali, se formar aquela conexão. E a construção, né? Amor é construção. Eu estava contando sobre o medo que eu senti quando eu conheci meu filho, eu falo muito disso para ele. A gente constrói o amor todos os dias. Eu não me apaixonei por ele de cara. Eu fui construindo o amor com ele e continuo construindo o amor com ele todos os dias. É assim todo tipo de relacionamento. Por mais que você se encante com uma pessoa,
o amor, ele é construção. E a gente precisa acordar todo dia escolhendo de novo. E família também é uma construção, Com certeza. né? A nossa família também, a gente vai construindo dia a dia, os problemas surgem, as coisas boas, as coisas difíceis, tudo é parte de uma construção, e família é aquela história, né? A gente tem que estar regando sempre, cuidando sempre, para que a família seja cada vez mais forte, né? Com certeza. Agora, adotar, como eu falei, é um gesto de amor. Sim. Como constituir uma família biológica também é um gesto de amor. E adotar também é um gesto de cidadania. E para você, Jussara, o que é cidadania? Para mim, cidadania é você escolher todos os dias trilhar um caminho naquilo que você acredita que vai fazer bem, não só para você, mas também para o meio ambiente que você vive, né? Para as pessoas que você convive, onde você trabalha, você seguir preceitos que vão respeitar os outros, que vão cuidar dos outros. Para mim, cidadania é isso. Bom, Jussara Marra, presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.